abrir a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 4. 2 Samuel, capítulo 4. Nós leremos o versículo 4. Aí você coloca o seu dedo nessa página aí, e depois você vai abrir lá no capítulo 9 de 2 Samuel mesmo. Só passar algumas páginas para frente, porque nós leremos primeiro então 2 Samuel 4:4, e depois nós leremos 2 Samuel 9. Aí eu já cito aqui quais versículos. Mas vamos lá, primeiro texto, 2 Samuel 4:4. Diz assim a palavra do Senhor: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Agora, capítulo 9 de 2 Samuel, a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: Um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde ele está? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque eu serei bondoso com você, por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre à minha mesa. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Então Ziba tinha 15 filhos e 20 servas. Ziba disse ao rei: farei tudo que o rei meu senhor ordena a esse seu servo. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Até aqui. Vou convidar você para fechar seus olhos e nós vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio de estarmos diante desse texto bíblico, que, embora muito conhecido, tem muito a nos ensinar mais uma vez. E que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade no nosso meio para comunicar a mensagem desse texto ao nosso coração. Seja conosco, ó Deus, e que o teu nome seja exaltado em todas as coisas.
Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje fala sobre a história de Mefibosete. E quem foi esse rapaz com esse nome diferente, esse nome esquisito? Mefibosete, como nós lemos, nasceu em um berço de ouro. Ele era ninguém menos do que neto do primeiro rei de Israel, Saul. Pelas regras da monarquia, ele seria o futuro rei de Israel, depois do seu pai, é claro, depois de Jonatas. No entanto, uma coisa terrível aconteceu e mudou totalmente a trajetória da sua vida. O texto diz que quando Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade, seu pai, Jonatas, e o seu avô, o rei Saul, foram assassinados em um combate, em uma emboscada. E o texto também diz que Mefibosete tinha uma cuidadora, uma babá, chamada aqui de ama. E quando ela soube do que aconteceu com Jonatas e com Saul, ela decidiu fugir com o menino, porque tinha certeza de que viriam atrás dele. Naquela cultura, quando matavam um rei, matavam também toda a sua descendência, para que não corresse o risco de que alguém se rebelasse contra aquele que assumiu o trono. Então, diz a Bíblia que ela pegou o menino no colo e saiu correndo, mas infelizmente ela se desequilibrou e caiu. E por causa da queda, Mefibosete, com 5 anos de idade, fica aleijado dos 2 pés e nunca mais se recupera desse problema. Mefibosete significa vergonha destruidora. E então, ele é levado para viver em uma cidade chamada Lodebar. Em Lodebar, Mefibosete vive no anonimato. Ele, que nasceu como um príncipe, foi viver numa cidade distante como um pobre fugitivo. 20 anos se passaram em Lodebar, até que um dia o rei Davi perguntou aos seus servos: ainda existe alguém da família de Jonatas, para que eu possa usar de bondade para com essa pessoa? E então disseram que havia um homem que sabia dizer se havia alguém da família de Jonatas vivo, para que Davi usasse de bondade para com essa pessoa. Quem sabia disso era um homem chamado Ziba. E chamaram o Ziba na presença do rei. E Ziba contou que havia sim um menino, que era neto do rei Saul, filho de Jonatas, que vivia em Lodebar. Mas observe aqui no texto que Ziba foi preconceituoso quando ele falou de Mefibosete. O versículo 3 do capítulo 9 mostra isso. Leia comigo, por favor. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. É como se ele estivesse dizendo: tem alguém sim, rei, mas olhe bem a condição dele, não consegue nem andar, não vai servir para nada, é aleijado. Mas eu acho incrível como esses textos bíblicos foram construídos dessa forma para mostrar uma mensagem poderosa dentro dele. E esse texto mostra
que nenhuma limitação física ou condição moral é um empecilho para a ação da graça de Deus. Porque Davi pergunta: e onde ele está? Davi não quer saber da sua condição física. Davi quer saber onde encontrá-lo. E sabe o que é o bonito desse texto? Quando Davi usa a expressão "e onde ele está", a gente pode investigar o Antigo Testamento e a gente vai descobrir que essa expressão aparece também em Gênesis, quando Adão e Eva pecam e eles se escondem de Deus, e o Senhor vai atrás deles, e a pergunta do Senhor é esta: e onde você está? Irmãos, a pergunta de Davi retrata a pergunta que Deus faz para todos os pecadores: onde vocês estão? Porque Davi quer demonstrar bondade com esse homem. Ele não quer saber o que aconteceu. Ele não quer saber da sua condição física. Ele só quer saber onde ele está. E eu abro um parêntese para dizer a mesma coisa para todos que estão me ouvindo aqui. Deus faz a mesma pergunta para mim e para você: onde nós estamos? Porque Ele quer nos encontrar. Talvez você diga: claro, eu estou na igreja. Mas a pergunta não é tão geográfica quanto proposital, no sentido de pensar em onde você está na história. Talvez você está até na igreja, mas ainda está distante do Senhor, ainda está distante do Rei, com um problema que talvez faz você se sentir inferior, talvez com um problema que faz você se sentir envergonhado. E Deus está perguntando: onde você está? Porque eu quero encontrá-lo, eu quero me aproximar de você também. Mas continuando, Ziba responde: em Lodebar. Ele está em Lodebar. Lodebar significa longe das pastagens, longe dos lugares verdes e frutíferos, um lugar distante da prosperidade. Tudo isso significa, Lodebar significa tudo isso. E é interessante porque quando você estuda um pouco sobre essa cidade, você descobre que naquela época Lodebar era uma cidade sem muita estrutura, porque não havia ali muita produtividade. Longe das pastagens, longe dos lugares verdes, Lodebar era um lugar árido, um lugar pobre, que ninguém dava muita importância. Então Davi ordena que tragam um rapaz em sua presença. E quando Mefibosete chega diante do rei, a primeira palavra que ele recebe de Davi é uma palavra de ânimo. Davi diz para ele: não tenha medo, porque eu serei bondoso com você. Provavelmente Mefibosete estava tremendo de medo, porque ele sabia que o seu avô Saul por muito tempo perseguiu Davi e quis matá-lo por inveja. Mefibosete provavelmente pensou: o rei está me chamando porque ele quer minha cabeça. O rei está me chamando porque ele quer me punir por causa do meu avô, que foi por muito tempo inimigo dele. Mas para surpresa de Mefibosete, ele foi tratado com bondade. Davi aqui representa a forma como Deus age conosco. E hoje eu gostaria de falar sobre uma graça que restaura. E a primeira lição que eu aprendo desse texto é que a graça que nos restaura é oferecida incondicionalmente.
O que vemos acontecer na vida de Mefibosete é um retrato do que aconteceu comigo e com você. Porque assim como Mefibosete, nós fomos criados sem nenhum defeito. Porém, houve uma queda e fomos atingidos em cheio, não apenas nos pés, mas em todas as áreas da nossa vida. O pecado afetou a nossa vontade, o nosso intelecto e o nosso corpo. A boa notícia é que Deus, em sua graça, nos encontrou em Lodebar, longe dos pastos verdes, longe do bom pastor, num lugar árido, na região da morte. E Deus nos tirou de lá, nos trouxe para perto dele e nos tratou com bondade, restaurando a nossa dignidade. O que aconteceu com Mefibosete, aconteceu conosco. A queda de Mefibosete representa a nossa. Mas o amor que Davi demonstrou por ele, representa o amor que Deus demonstra por mim e por você. É interessante porque quando Davi pergunta: há alguém da família de Saul, de Jonatas, para que eu possa usar de bondade para com essa pessoa? A palavra bondade que Davi usa, no original em hebraico, é a palavra hesed, que é a expressão mais rica do Antigo Testamento para se referir à graça de Deus. Portanto, em outras palavras, Davi estava perguntando: há alguém da família de Saul para que eu use de graça para com essa pessoa, para que eu seja gracioso com essa pessoa? Quando Davi diz para Mefibosete: não tenha medo, porque eu serei bondoso com você, mais uma vez ele está dizendo: não tenha medo, porque eu serei gracioso com você. Davi não estava procurando alguém que merecesse a sua bondade, alguém forte para que ele pudesse alistar no seu exército. Não, Davi estava procurando alguém para ser gracioso com essa pessoa. Da mesma forma, Deus não nos escolheu por causa de algum mérito, mas apesar dos nossos deméritos. Deus não nos amou por causa do que somos, mas apesar do que somos. Isso é graça. Eu acho interessante porque no versículo 8, Mefibosete diz para Davi, ele diz assim, perdi o texto, desculpa. Capítulo 9, versículo 8, que diz assim: então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Mefibosete se sentia um cão morto. Ele se sentia inferior. Ele se sentia a pior pessoa da sociedade. E é interessante porque, mesmo ele se sentindo assim, Davi demonstrou por ele um amor tão genuíno, para que ele entendesse que ele era alguém amado e que ele tinha um valor especial por causa dessa graça, não por causa de algum mérito nele. Podemos nos sentir também as piores pessoas da terra e pensar que somos indignos de receber algo bom do Senhor. E a verdade é que não merecemos mesmo. Mas Deus, em sua graça, não nos trata segundo os nossos pecados. Portanto, não tenha medo, porque Deus está dizendo para mim e para você hoje, mais uma vez: eu serei bondoso com vocês. Esses dias atrás eu recebi um rapaz aqui na igreja, foi na semana passada, e enquanto ele falava, ele chorava muito, porque ele foi casado por 20 anos,
Durante seu casamento, ele liderou o ministério de casais na igreja. Mas, por um momento da vida, ele se esfriou, se afastou de Deus, começou a confiar na força do próprio braço, e ele perdeu o seu casamento. A esposa divorciou dele. E ele tinha filhos. Ele tem filhos. E a esposa já encontrou um outro rapaz. Já começou um novo relacionamento. E enquanto ele chorava, ele dizia: eu me sinto a pior pessoa. Eu sou um lixo, pastor. Eu sou um lixo. Eu mereço ir para o inferno. Deus deve estar muito magoado comigo. Não deve ter mais nada de bom que Deus queira fazer por mim. Eu esperei ele lamentar, e esse texto veio no meu coração. E eu falei para ele: meu filho, a graça de Deus é capaz de te alcançar, de te restaurar e de te mostrar que não importa o quanto você errou e falhou, Deus continua amando você do mesmo jeito, e Ele pode ser bom com você, assim como Ele foi no passado, Ele pode fazer com você no presente. Hoje você talvez se sinta como Mefibosete se sentiu um dia, a pior pessoa da terra, mas eu quero te dizer que existe um Deus cheio de graça no céu. Eu e você não merecemos nada dele mesmo, mas ele mesmo assim nos alcança. E você só está aqui conversando comigo porque Deus te trouxe aqui. E ele chorou mais ainda. E esse homem está sendo restaurado por Deus. E sabe o que eu vejo, irmãos? Que a graça de Deus nos mantém humildes. Sabe qual é o problema, queridos? É quando a gente começa a se sentir alguma coisa. O problema é quando a gente começa a achar que merece algo de Deus. Tem muita gente se orgulhando na igreja por causa de um ministério que tem, por causa de um talento que tem, por causa de um cargo que tem. Irmãos, a gente não pode se esquecer de que o que define a nossa identidade não é o que fazemos, é o que Jesus fez por nós. Ah, eu sou um pastor, eu sou ministro de louvor, eu sou presbítero. Isso não define quem nós somos. Sabe o que define quem nós somos, irmãos? Ou qual é a melhor definição de quem nós somos? Pecadores salvos pela graça de Deus. Isso, apenas isso. E o que fazemos, irmãos? Fazemos por privilégio. Nem merecíamos fazer isso, mas Deus nos dá esse privilégio, esse direito de, como bons mordomos, termos alguma responsabilidade em algum momento da vida. Mas a verdade, irmãos, é que todos nós somos pecadores, indignos, mas alcançados pela graça desse Deus. Essa graça é oferecida incondicionalmente, e é isso que nos define. Mas a segunda coisa que eu queria abordar aqui nessa manhã é que a graça que nos restaura está vinculada a uma aliança. E olha que interessante, porque o texto bíblico vai nos dizer assim no versículo 1: um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Versículo 7: então Davi lhe disse: não tenha medo, porque eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Por 2 vezes, Davi diz que vai usar de bondade para com alguém da família de Saul por causa de Jonatas. E eu te pergunto, o que é que Davi tinha com Jonatas? Quando Jonatas ainda era vivo, eles eram amigos mais chegados do que irmãos. E um dia fizeram um acordo, um pacto, uma aliança. Jonatas reconhecia que Davi
tinha sido escolhido por Deus para ser o próximo rei de Israel. E ele prometeu a Davi que faria tudo o que pudesse para livrá-lo das mãos do seu pai. Só que Jonatas também pediu a Davi que demonstrasse bondade por sua família, mesmo quando ele não estivesse mais presente. Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 20, do versículo 14 ao 17. Se você quiser abrir, pode abrir, que você vai ver esse combinado, essa aliança que Davi e Jonatas fizeram. Cerca de 20 anos depois, quando Jonatas já não estava mais entre eles, Davi relembrou desse acordo e o seu coração se encheu de compaixão pela família de Jonatas. Davi, irmãos, não é um personagem bonzinho da Bíblia, tá? Pelo contrário, nós sabemos que ele foi muito cruel em alguns momentos. Se você continuar lendo o livro de 2 Samuel, você vai entender o que eu estou dizendo. Davi não é para ser retratado como um exemplo, mas nesse texto, Deus, por meio de Davi, demonstrou que a aliança é o fundamento da graça. E por que eu estou dizendo isso? Porque foi por causa de uma aliança que Davi tinha com Jonatas que ele abençoou Mefibosete. Essa atitude de Davi é um retrato de como Deus age comigo e com você. Por quê? Porque todo o bem que recebemos do Senhor é por causa da aliança que Deus tem com Cristo. Deus olha para mim e para você com misericórdia e nos trata com bondade todos os dias por causa da aliança entre Ele e Jesus. Não porque somos presbiterianos, não porque somos trabalhadores, não porque somos esforçados, não! Todo o bem que recebemos do Senhor é por causa de uma aliança entre o Pai e o Filho. E eu explico isso melhor. Quando Cristo assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, nós recebendo o castigo por causa dos nossos pecados, Deus estabeleceu que o seu perdão e reconciliação seria oferecido às pessoas por causa do que Cristo fez por elas. Portanto, se hoje Deus nos abençoa, não é por causa de algum mérito, é apenas por causa de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, Ele se tornou o nosso intercessor, aquele que apresenta o nosso nome na presença do Pai. Deus, eu morri por essa pessoa, eu morri pelo Gerson, abençoa esse rapaz. Eu morri pela Maiara, eu morri pelo Jean. Alcança essas pessoas, meu Pai. Eu fiz o que fiz por eles. E isso significa, irmãos, que a aliança que Deus estabeleceu com Cristo é o fundamento de todo o bem que recebemos dele. A doutrina da aliança tem sido esquecida nos púlpitos, porque é tão importante falar sobre esse assunto, queridos. A doutrina da aliança não responde apenas porque somos tratados por Deus com graça e amor. A doutrina da aliança também define qual deve ser o fundamento dos nossos relacionamentos. Irmãos, a aliança não é apenas um item de decoração que nós colocamos no dedo. É um símbolo de um compromisso eterno. O pastor Adão Carlos, antigo diretor do seminário presbiteriano aqui em Campinas, costumava dizer que muitas vezes o que segura um casamento não é o amor, não é a atração, não é a beleza, é apenas a aliança. Não é a circunstância,
é a promessa de fidelidade. Sabe por quê, queridos? Tem horas que o amor pode estar com o tanque vazio. Tem horas que o casal não tem interesse nenhum de um cuidar do outro. Tem horas que existem mais motivos para o divórcio do que para a continuação. Mas quando o casal entende que eles fizeram uma aliança na presença de Deus, essa aliança é suficiente para eles permanecerem juntos. Eu não sei quantos aqui conhecem a história de Benjamin Warfield. Benjamin Warfield foi um dos maiores teólogos de Westminster. Foi professor nessa universidade tão reconhecida. E Benjamin Warfield se casou. E após o casamento, foram fazer uma viagem para os Alpes suíços. Na lua de mel eles estavam lá. E a esposa de Benjamin Warfield, enquanto esquiava, caiu e bateu a cabeça numa pedra. Por causa desse acidente, ela ficou paraplégica. Ou tetraplégica. Eu sei que ela só mexia da cabeça para baixo. É tetraplégica, não é? Desculpa se eu falei errado. Então ela ficou imóvel em cima de uma cama por 39 anos. Até que faleceu. Ela e o seu marido não puderam ter relação sexual, não puderam ter uma vida normal, vamos dizer assim. E ele ficou com a sua esposa até o seu falecimento. E um dia alguém perguntou para ele: como é que você conseguiu ficar por tanto tempo com essa mulher? Ele respondeu simplesmente: foi a aliança que eu firmei com ela. Foi a aliança. O pacto que eu fiz de amá-la até a morte me sustentou durante todo esse tempo. E ele ainda disse mais, ele falou: assim como Deus é fiel a mim, eu não podia deixar de fazer o mesmo por ela, durante todo o tempo que Deus me confiou essa responsabilidade. Lembre-se disso. A aliança que Deus estabeleceu com Cristo é a base de toda a bondade que Ele nos oferece. E também é a base e o fundamento para a conservação dos nossos relacionamentos. Quando alguém erra com você, você naturalmente fica triste e magoado. Então você começa um processo de reflexão e avalia como deve tratar aquela pessoa. Talvez você pense: se essa pessoa demonstrar arrependimento, eu vou perdoar. Ou se ela me procurar para conversar, eu até posso perdoar. Mas se ela falhar de novo, eu nunca mais quero ver essa pessoa e nunca mais vou dar uma chance para ela. Qual é o padrão de relacionamento que vemos aqui? É um padrão condicional, mundano, e é seletivo. Mas agora pense comigo: se eu sou tratado por Deus de forma graciosa, por causa da aliança que Ele tem com Cristo, e entendo que devo tratar o meu próximo com base na mesma aliança, ou seja, quando eu entendo que o que segura os nossos relacionamentos é a aliança de amor que todos nós temos com Jesus e uns com os outros, não existe espaço para eu dizer que não vou perdoar. Você pode errar comigo, você pode quebrar minha confiança, mas eu perdoo você e restabeleço meu relacionamento com você. Não porque você demonstrou arrependimento, não porque você veio conversar comigo, não porque você merece. Eu perdoo você, primeiro porque Cristo já te perdoou, e segundo, porque eu também tenho uma aliança com você. Somos irmãos em Cristo, e nada pode mudar isso. Irmãos, quando eu entendo que eu pertenço a um Deus de aliança, eu não posso ser menos do que um canal da graça que eu recebi na vida do outro.
A aliança é o fundamento da graça. E a graça é o que deve nos mover todos os dias. No nosso relacionamento com o Senhor e no nosso relacionamento com o próximo. Então essa história de que eu não consigo perdoar, e eu só vou perdoar quando eu sentir vontade, é pecado. Deus não aprova isso. Esse não é o padrão que Deus estabeleceu conosco, e não é o padrão que Ele quer que a gente estabeleça com o próximo. Mas em último lugar, para a gente encerrar, a graça que restaura concede benefícios. E o que Davi concedeu a Mefibosete? Davi devolveu a ele todas as terras que pertencia ao seu avô, Saul, e o convidou para assentar-se à mesa com ele todos os dias, sendo tratado como um dos seus filhos. Tem um detalhe aqui que eu gostaria de comentar. Quando você senta numa mesa, seus pés ficam escondidos, pelo menos se a mesa for de madeira. E naquela época não existia mesa de vidro. Então pensa comigo, Mefibosete era aleijado, seus pés eram tortos, e ele provavelmente sentia vergonha disso. Mas todas as vezes que ele estava assentado à mesa do rei, seus pés ficavam escondidos. E as pessoas olhavam apenas nos seus olhos, não mais nos seus defeitos. É exatamente isso que Deus faz comigo e com você. Ele cobre a nossa vergonha. No jardim do Éden, Ele preparou uma roupa com couro de animal para cobrir a nudez de Adão e Eva, quando sentiram vergonha um do outro. Na cruz do Calvário, Jesus cobriu a vergonha do nosso pecado, sendo envergonhado no nosso lugar. E agora, Deus também nos convida a se sentar em sua mesa, como filhos. Um retrato disso é a ceia do Senhor. Sempre que celebramos, somos convidados a participar da mesa com Cristo. E ali, embora a gente reconheça o nosso pecado, Jesus, através do seu sacrifício na cruz, cobre a vergonha do nosso pecado, nos oferecendo amor, esperança e dignidade. É isso que a graça faz. Não merecíamos, mas somos tratados como filhos. E esse é o maior benefício que recebemos do Senhor. Um dia Mefibosete estava esquecido em Lodebar. Passaram-se 20 anos até que Deus o alcançou através de Davi e fez com que ele fosse tratado como um príncipe novamente. A graça de Deus restaura, irmãos. Hoje eu quero que você entenda algo bem simples. Não importa quais são os seus defeitos, você é chamado para perto de Deus para ser tratado como filho também. Você não precisa ter medo, não precisa continuar em Lodebar, numa região árida, uma região da morte. Você foi chamado para caminhar perto de um Deus vivo, que oferece vida abundante. Eu quero chamar o Misa aqui, para a gente apenas tocar uma canção e orar nesse finalzinho. Eu quero só deixar algumas aplicações aqui. A primeira delas é que a graça de Deus é o combustível para relacionamentos saudáveis. Diante disso, ofereça amor, perdão e bondade incondicional ao seu próximo. Segunda coisa, entenda que o amor de Deus é a cura para a rejeição. Sua vida não precisa ser um reflexo do seu passado. Muitos de nós aqui fomos rejeitados em algum momento da vida, ou na infância, ou na adolescência, ou quando já adulto.
E a rejeição dói muito, porque geralmente a rejeição vem de alguém que a gente espera muito. Se o vendedor de uma loja que você nem conhece te tratar mal, você pode até ficar triste, irritado, mas depois você vai esquecer dessa pessoa. Agora, quando você é rejeitado por um pai, por uma mãe, por um patrão, por um amigo, isso dói. Mas como é que a gente sai desse ciclo de dor, da rejeição? É quando a gente entende que alguém muito mais importante do que quem nos rejeitou, nos aceitou. Mefibosete foi rejeitado por muita gente, inclusive por Ziba, pelos oficiais do rei. Ele era um aleijado, não servia para nada, ele foi rejeitado. Mas o rei de Israel o acolheu e o aceitou. Você pode ter sido rejeitado por muita gente, mas eu quero te dizer que o rei da história, Jesus Cristo, morreu numa cruz por você, para te dizer que Ele te aceita. E quando a gente entende que Ele é a pessoa mais importante que a gente precisa, e Ele nos recebe em seus braços, não existe mais espaço para eu buscar a aceitação de outros pecadores. O Santo Salvador já me aceitou, e isso é suficiente. Em terceiro lugar, nunca se esqueça de pessoas que um dia fizeram bem a você. Passaram-se 20 anos, mas Davi se lembrou do quanto Jonatas foi bom com ele. Jonatas era filho do rei que o perseguia, mas o ajudou. E ele foi capaz de olhar para o passado. Jonatas já não estava mais entre eles. Ele poderia muito bem pensar: eu não vou fazer nada não, Jonatas nem está mais vivo para conferir. Mas Davi foi grato, e ele abençoou o filho de Jonatas. Nunca se esqueça daqueles que um dia fez o bem para você. Talvez hoje você vai ter que pegar seu telefone e vai ter que ligar para alguém só para agradecer. Talvez você vai ter que pegar seu carro e visitar uma pessoa que faz tempo que você não se comunica com ela, mas essa pessoa te abençoou um dia. Você precisa ser um canal da graça que você recebeu. Eu preciso também. E eu creio que Deus vai nos ajudar a lembrar de pessoas por quem nós precisamos orar, conversar e revisitar. Convido você para se colocar em pé. Nós vamos orar. Senhor, quero te agradecer por essa manhã e agradecer porque o Senhor se faz presente aqui. Peço que o Senhor nos ajude a entender esse amor gracioso que nos alcançou. Isso nos mantém humildes. Isso também nos faz entender que precisamos tratar o nosso próximo como fomos tratados por Ti. Ensina-nos, Deus, a perdoar incondicionalmente, amar incondicionalmente. Ensina-nos, ó Deus, que o Senhor é suficiente para curar as nossas feridas e nos restaurar completamente. Ajuda-nos a voltarmos para perto do Senhor e vivermos como filhos que se sentam à Tua mesa todos os dias para se alimentar do que o Senhor nos oferece. Restaura-nos, Senhor. É tudo que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as virtudes e o poder do Espírito Santo repouse sobre todos nós, de hoje até o grande e maravilhoso dia do retorno de Cristo Jesus, quando então viveremos com Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe. Bom